Bom dia, pessoal. Aqui estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, certo? Eu sou a professora Mariana Cunha, eu sou professora das turmas do 8º A, 8º B e 8º C da Escola José Cursino dos Santos. Esta aula era para ter sido postada ontem, na segunda-feira, mas por problemas pessoais eu estou postando hoje, tá certo? Vamos lá? Eu desejo uma boa aula a vocês. A aula de hoje é sobre ortografia, tá certo? A escrita das palavras. Então, a gente vai falar de mal com L, mal com U, mais com I e mais sem o I. Mais e mas, né? Mal com L ou mal com U. Mal com L e mal com U são duas palavras chamadas de homófonas. O que são homófonas? Homófonas, ela tem os sons iguais, mas a escrita é diferente, né? Porque eu falo mal e mal. Não existe diferença nenhuma. Só que um escreve com L e o outro escreve com U. Ou seja, elas são pronunciadas da mesma maneira, né? Mas escritas de maneiras diferentes. Por isso são homófonas. Uma vez que possuem o mesmo som, elas costumam gerar muitas dúvidas, né? Então, para tirar essas dúvidas, por isso que a gente estuda a ortografia, né? Utilizamos algumas regrinhas, né? Então, mal com L é o contrário de bem. Bem, certo? Mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Então, na dúvida, tente substituir bem e bom, que aí você vai saber se é mal com L ou mal com U. Exemplos. Vamos lá. Estou me sentindo mal essa manhã. Então, estou me sentindo bem essa manhã. Mal com L. Fui muito mal no exame final. Então, fui muito bem no exame final. Então, caiu perfeito. Agora vamos ver os outros dois, né? João é mau aluno. João é bom aluno. Então, mal com U. Ele foi muito mal comigo. Ele foi muito bom comigo. Então, tente fazer sempre essas trocas de mal com L por bem e mal com U por bom, que aí sempre cabe direitinho. Se você for tentar do outro jeito, não vai caber. Quer dizer, pode até caber, mas fica um som estranho, uma construção estranha na frase, né? Porque só cabe mesmo aquela formação que vai dar um resultado perfeito, correto, né? Vai dar um estilo correto na frase, né? Então, mal com L, né? Esse vocábulo pode ser um advérbio de modo, né? O modo como a pessoa está ou aquela situação se formou. Pode ser um substantivo e ainda uma conjunção subordinativa temporal. Vai explicar para falar sobre o tempo. Mal chegou, né? Quer dizer, aquele momento, né? Quando é advérbio, mal significa que algo foi realizado de maneira errada. Por exemplo, Sofia se comportou mal na palestra, quer dizer, é o modo como Sofia se comportou. Quando é substantivo, esse termo é sinônimo de doença, problema, angústia, tristeza ou sofrimento. Por exemplo, todo mal deve ser evitado. Nesse caso, mal é uma coisa ruim, né? Nesse caso, o artigo o, colocado na frente do termo, determina o substantivo. Então, quando eu coloco o na frente de mal, aqui, olha. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para explicar. Aqui. Todo o mal deve ser evitado. Quando acontece esse o na frente, a gente diz que ele está substantivando o termo que vem depois. Nesse caso, o termo aqui é mal, né? Ele substantivou, porque ele colocou um artigo na frente, a outra palavra deixa de ser qualquer coisa e passa a ser um substantivo. Vamos à última explicação. Quando é conjunção, mal significa assim que, logo que, quando. Por exemplo, mal cheguei ao colégio, os portões fecharam. Quer dizer, isso é uma conjunção subordinativa temporal. Quando a gente estiver estudando as orações subordinadas, eu vou explicar. Ele diz, mal cheguei, quer dizer, está marcando tempo, quer dizer, eu nem cheguei, né, um pouco tempo que cheguei, os portões fecharam, né? Beleza. Vamos à explicação agora de mal com U. Mal com U, uma explicação mais simples, né? A palavra mal com U é antônimo de bom. Antônimo significa contrário, certo? É o contrário de bom. Da mesma maneira que sua homófona, para usá-la da forma correta, basta lembrar a palavra que é contrária dela. Em relação à classe gramatical, esse vocábulo é um adjetivo que qualifica seres e objetos, né? Então, a melhor maneira
de saber usar, já que a gente está falando de ortografia, de escrita, né? É fazer a troca. Mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom, né? Que ele já está dizendo aqui que é o antônimo. Mesma coisa que contrário. Vamos às atividades de hoje, né? Atividade 1, que é mal com L e mal com U. Você vai tentar colocar aí nessas frases mal com L e mal com U. Lembrando da regrinha de trocar, tá certo? Vai ter frase que vai caber perfeitamente, certo? Então, eu não vou ler, mas daqui a pouco eu vou tirar uma foto para colocar no grupo, né? E tá aí no vídeo, pode pausar e copiar no caderno, responder, tirar a foto e mandar para mim. Agora vamos mas, né? E mais. Mais com I, mais sem o I, né? Mas, MAS é uma conjunção adversativa e equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto. Por exemplo, fez muita força para abrir a porta, mas não conseguiu. Então, esse mais ele pode ser trocado por porém, contudo, entretanto, que é uma conjunção adversativa, quer dizer, adverso, quer dizer o contrário. E mais com I pode atuar como pronome advérbio de intensidade. Tá certo? Quando a gente usa aquele sinalzinho de mais, usa esse mais com I. Opontos geralmente a menos. Por exemplo, ela fez mais trabalhos durante o ano. Quer dizer, mais, né, em quantidade. A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo. Então, mais, né, intenso, né? Bem, sobre mais com S e mais sem o S, eu só tenho essa explicação, certo? Mas o que você pode fixar é que mais quer dizer uma adversidade, né? Uma coisa assim adversa, uma coisa contrária, e mais com I uma intensidade, uma coisa mais intensa. Da mesma maneira que tem a atividade 1, tem a atividade 2, que é para você completar. Dessa maneira, lá é mal com L, mal com U. Dessa vez aqui é mas ou mais. Tá certo? Tem que prestar atenção na explicação para não fazer confusão. Ortografia é confuso, é difícil, a gente só acessa se a gente fizer várias vezes e tem que prestar atenção na explicação, certo? Vou lembrar que mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom, mais com S é uma conjunção adversativa mas, que significa porém, entretanto, todavia, e mais com IS é de intensidade. É como se estivesse somando mais aquilo, mais não sei o que, mais outra coisa. Tá certo, pessoal? Eu desejo a vocês uma boa aula. Ela tá terminando aqui. Hoje, assim, é bem rapidinho, só ortografia mesmo. Tá certo? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tudo de bom para vocês. Eu desejo uma boa tarefa. Hoje vocês vão ter 2 aulas, né? Tá bem pesadinho, mas boa sorte. Eu estou à disposição hoje o dia todo, ok? Um forte abraço.